Olá, hoje está conosco o professor Antônio, vereador também, que vai participar dessa conversa, desse bate-papo, pensando fora da caixa com o Peroba. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Moisés. É uma alegria, um motivo de orgulho, né? Ser convidado para sentar aqui, trocar uma ideia com você, com o seu público. A gente tá para trocar experiências, trocar aqui os nossos saberes, falar um pouco da nossa atividade na sala de aula, no poder público, na vida, né? Então, é uma alegria. Fique à vontade, não tenha receio de trazer aqui nenhum tema para baila. Que bom. Antônio, professor Antônio, vereador Antônio, qual é a expressão mais usada? Em casa, com as pessoas, assim, a galera me chama de Antônio, mas tenho que dizer assim, no cotidiano e tal, o professor meio que engoliu a figura do Antônio, assim, na rua, onde a gente vai, por aí, todo mundo, ei, professor, quando eu ouço a palavra, eu já viro, já imagino que seja, que as pessoas estejam se referindo a mim, né, então eu já vou e olho e respondo, fique à vontade, como você quiser, ou professor, ou Antônio, atendo dos dois jeitos. Que bom. Mas, Antônio, um pouco dessa história do Antônio, essa naturalidade do Antônio, de onde que vem? Então, eu nasço no Rio Grande do Sul, então, em São Leopoldo, uma cidade média, vamos assim dizer, talvez populacionalmente maior que Linhares, mas territorialmente, sem dúvida menor. E aí, vou vivendo ali minha família, minha mãe, e nos primeiros anos de vida junto com meu pai. Ele falece quando eu tenho 4 anos, então não tive esse contato, né, paterno. Quem me criou a minha vida toda foi minha mãe, e uma parte também junto com meu tio, o irmão dela. E aí a gente vai vivendo nas cidades ali ao redor. E aí nos fixamos ali em Portão, que a cidade fica na relação, para ficar fácil aí para o nosso público entender, a relação Linhares-Soretama. Sim. Então, São Leopoldo, Linhares, Portão, Soretama, então nessa é uma cidade bem menor. E aí fico até os 20 e poucos anos de idade. Aí faço a faculdade em Ciências Sociais ali em São Leopoldo, numa universidade chamada Unicinos, uma universidade confessional dos padres jesuítas. E dali eu vou para Santa Catarina, vou fazer o mestrado na Federal de Santa Catarina, na UFSC, faço meu mestrado lá em Sociologia Política, aí volto um ano para trabalhar nessa mesma instituição que eu havia feito a graduação, e depois, na sequência, já parto para o Nordeste. Nessa minha empreitada, aí vou fazer o doutorado também em Sociologia, na Federal de Sergipe. Aí moro 2 anos lá em Aracaju, nessa outra realidade que é o Nordeste, e até que pelos atravessamentos da vida conheço a minha esposa. Vocês tiveram a satisfação ali também de conhecer, e aí venho para cá. E aí já são 14 anos de Linhares, e a gente segue... 14 não, minto, 12. 12 anos. Aí eu venho em 2012, 12 anos de Linhares. E conheceu a Lohane também? Conheci pela internet, você acredita? Em 2010. Nós nos conhecemos em 2010. Já nem existe mais, né? Quando a gente tá falando de tecnologia, as coisas, sabe, estão numa velocidade. Então, imagina 12 anos atrás. Nós nos conhecemos pelo chat do UOL. E aí depois ficamos 2 anos. Eu ia falar que era o Orkut, né? Não, mas é mais antigo. Antigo ainda. Chat do UOL. E aí a gente ficou 2 anos namorando à distância, né? Aí eu vim pra cá umas 2 vezes nesse período. Ela foi a Aracaju 1 ou 2 vezes. E aí, como eu já havia chegado na metade do doutorado, já havia cumprido todos os créditos, todas as disciplinas obrigatórias, eu estava com a liberdade de poder escrever
onde eu quisesse. Eu só precisava mandar, né, os materiais para avaliação e tudo mais. O meu objeto de estudo passou, eu fiz por algumas razões uma mudança para entender algumas questões dos direitos humanos na Grande Vitória. Então, podia estar aqui e queria estar aqui. Sim. Então, aí eu venho para cá. Já nesse meio tempo, nessas idas e vindas, eu faço o concurso do estado, aí passo. Então, assim, eu vou criando as minhas raízes aqui, mas aqui, então, eu posso dizer que aqui é a minha casa. Que bom, hein? Não há nenhuma razão que me faça, sabe, não tem nenhum motivo que me tire daqui. Minha mãe, meu irmão e a família dele, agora tem um filhinho pequeno, minha cunhada e meu tio estão lá no Rio Grande do Sul. Quando eu posso, eu vou, já faz algum tempo que eu não vou, mas quando tem essa possibilidade eu vou lá, e é basicamente assim o que eu tenho de agrupamento familiar mais próximo a mim, né? Sei. Lá. Então, assim, minha vida, todas as minhas relações, tudo, trabalho, igreja, tudo é aqui. Que bom, saiu de gaúcho para capixaba. Para capixaba. E tem o título de cidadão linharense, então, sabe, até formalmente, e quando a gente é político e a gente é eleito, eu acho que o voto e a eleição é o sinal do reconhecimento. Tipo, venha pra cá, você é um dos nossos. Eu me sinto capixaba e me sinto linharense. Que bom, todo esse conhecimento, um pouco do Antônio, da sua história, né? E isso vai sendo marcante, porque muitos ainda não conhecem a história do Antônio, né? Toda a sua filosofia de vida, também os seus processos, né? Eu posso imaginar que esses processos, eles também têm o seu custo. Todo processo tem o seu custo, né? Então, o Antônio hoje é essa pessoa que apresenta, né? Que tem uma família, uma mãe, que tem hoje um casamento, que também é essa figura pública em Linhares. Então, assim, essa questão dos custos é bem importante de falar, Moisés. Eu acho que na vida, quando a gente almeja alguma coisa, inevitavelmente a gente tem que abrir mão de outras, né? Então, se hoje, assim, eu tenho uma vida econômica, vamos assim dizer, vamos assim dizer, estável, por conta dos concursos, por conta do trabalho, e a gente sabe que o mundo ali do serviço público, embora não pague lá muito alto, atividade de professor, então o que me obriga, por exemplo, a ter 2 vínculos, né? Um vínculo no estadual com o governo do estado, ali no EMIR, e outro na Facel com o município, mas isso traz uma segurança financeira que é imensa, a gigantesca, para ser até um pouco exagerado, a maioria das pessoas não tem. Isso teve um custo, né? Que eu abri mão de muitas coisas para estudar, para fazer as provas de seleção do mestrado, do doutorado, dos concursos. Então, assim, eu abri mão de muitas coisas na minha juventude. E para fazer aqui, abri mão de estar próximo da minha família materna. Então, a vida é meio que um processo, né? De escolhas, de decisões, e a gente tem que estar muito seguro, muito tranquilo quanto a isso, porque vai nos definindo, né? Então, assim, para que nós sejamos o que nós somos hoje, nós tivemos que tomar decisões, abrir mão de coisas para seguir adiante em outras. Só que a gente não pode abrir mão dos nossos valores, a gente não pode abrir mão daquilo que nos define, isso não dá. Eu tinha, na minha música de campanha lá em 2020, tem um trechinho assim que eu conversando com uma pessoa que fez ela para mim, falei, olha, algumas coisas eu nunca vou negociar. Então, e aí ele colocou isso, assim, os meus valores eu nunca vou negociar. Então, e é isso, assim, a gente pode, não consigo, não vou sair com os amigos essa tarde, essa noite, porque eu preciso estudar. Então, assim, isso a gente vai negociar. Não, hoje eu já posso. Então, algumas coisas a gente negocia, agora outras que nos definem, né, que nos marcam, então não tem como. Essa construção. Então, nós conhecemos um pouquinho do professor Antônio, do vereador Antônio. Eu quero que você continue conosco.
Ainda com o professor Antônio, agora vamos conversar um pouquinho sobre o vereador Antônio. Como Perfeito, começou, Antônio, toda essa vida pública aqui em Linhares? Eu sempre carreguei, Moisés, essa preocupação com o coletivo. Tanto que, assim, a minha graduação, e o que a gente conversou um pouco no bloco anterior, revela isso. Por conta que me angustiava muito na juventude, na adolescência, essas questões de por que tem tanta gente que passa tanta necessidade, que está numa condição. E eu venho, vou assim dizer, eu sou resultado do êxodo rural, né? Meus avós, meu avô materno, ele se desfaz do seu pequeno pedacinho de terra e vem para o centro urbano. Então, assim, a minha família vai viver lá em Portão, em São Leopoldo, nas periferias, assim. Então, eu conheço, né? A gente viveu essa realidade. Então, isso sempre, sabe, me incomodou, sabe? Aquilo que fica assim em ti, fica assim, não tá certo isso, sabe? Mas a gente não consegue entender. E aí a minha entrada nas ciências sociais e na sociologia é um pouco, porque eu ficava pensando assim, como que eu vou querer mudar o mundo se eu sou incapaz de entender ele? Então, assim, eu vou, através da academia, através da ciência, tentar entender esse mundo que me angustia, esse mundo que eu percebo assim, nossa, só com as minhas forças eu sou incapaz, parece que é tão grande e a gente não pode mudar. Então, eu vou entendendo, e eu vou dando, então, uma base teórica para aquele incômodo que eu tinha e que ainda carrego, porque senão não estaria na política, com essas desigualdades, com esses processos de precarização da vida humana. Sim. E aí, nessa caminhada, eu me envolvo com mobilizações, nunca fui do sindicato dos professores, mas sempre fui uma voz, sabe, muitas vezes dissonante, na sala dos professores, nas mobilizações que a gente teve aqui de professores na cidade, por busca de melhores condições de trabalho, por melhores questões de pagamento. Trabalhava no Bartovino quando, na gestão Paulo Artung, se implanta o programa Escola Viva, que a ideia de escola em tempo integral é importante, o próprio governo Casagrande, e é uma questão que vai além de governos, é uma questão de Estado, né? Porque está no Plano Nacional de Educação, essa questão de ampliação da escola em tempo integral. Embora eu faça algumas críticas da forma como ela é implementada em muitos lugares. E como eu tinha outro vínculo, como comentei, de trabalho, aquele modelo anterior, implantado lá no Bartovino, ele impedia isso, tinha que ser dedicação exclusiva. E a gente sabe, né? O professor tem que trabalhar em mais de uma escola, em mais de um lugar. Isso fez com que nós ali estivéssemos numa condição muito precária. Ninguém poderia abrir mão de outro vínculo, porque o que se pagaria mais não era o suficiente para cobrir duas jornadas que todos nós ali tínhamos. Então, assim, junto com outros colegas, a gente fez uma grande mobilização, porque o que vem acontecendo em outras escolas no estado? Os professores que não poderiam ficar ali o tempo todo, eles tinham que sair e eles perdiam a sua cadeira. Eles ficavam em lotação provisórias. A gente não ia aceitar isso. A gente fez um concurso, a gente escolheu uma cadeira, então a gente queria, ok, a gente vai sair daí, mas a gente quer ir para um lugar definitivo, a gente não quer, sabe, ficar um andarilho das escolas. Sim. Então a gente fez uma grande mobilização e aí conseguimos, depois de muita pressão, sair e ser lotado em escolas. Eu vou para o estadual, alguns colegas vão para o José de Caldas Brito, outros vão para o Poli 1, outros para o Regina Banhos, sim, mas todo mundo sai com uma escola fixa. Não fica naquela pendência, e no outro ano, para onde eu vou? Até esperar um concurso de remoção. Então, tudo isso meio que criou uma imagem com os alunos, dos temas que eu trabalhava na aula, com os colegas, essa imagem, assim, de uma pessoa que compra as brigas, que não tem medo de fazer o enfrentamento que precisa ser feito. E aí, em 2019, a gente, numa sala de aula,
na sala dos professores, conversando com os colegas, a gente, mas ano que vem, 2020, a gente tem eleição. Quem a gente vai votar? E a gente fica com aquela, são sempre as mesmas pessoas que não refletem a nossa visão de mundo, que não refletem as nossas práticas, as nossas crenças. Aí eu falo assim, se vocês me apoiarem, eu disputo essa eleição. E aí a galera, alguns, claro, ninguém é unânime, dizem, não, estamos juntos. Então o Fábio Júnior, que é um professor que está até hoje trabalhando junto conosco no gabinete, uma pessoa bem importante para mim, assume essa caminhada, outros colegas também, cada um contribuindo da forma como pode, com o seu tempo. Fizemos uma campanha sem recursos, a gente tem então a questão da pandemia, e isso, de certa forma, permitiu que eu tivesse uma chance. Por quê? Porque as políticas tradicionais, o modo de fazer campanha que a gente viu agora em 24, por exemplo, muito por aí, não podia ser feito. Eu não podia tanta campanha de rua, era restrito ficar andando para lá e para cá, e aonde a gente está aqui conversando, fazendo uso da internet, eu fazia bem. Então eu consegui levar a minha mensagem, consegui levar as minhas ideias e tocar muitas pessoas, e consegui a eleição. Então assim, tive ali 1.038 votos, fui muito bem votado, e que me garantiu uma cadeira. E aí eu poderia, com o uso da institucionalidade do poder público, da vereança, tentar de alguma maneira exercer pressão no poder executivo para que aquelas angústias, para que aquele incômodo a gente pudesse transformar em ações práticas. Nem que seja um pouquinho, mas para mudar a vida, principalmente daqueles e daquelas que por si próprio muitas vezes não conseguem, porque estão numa condição tão vulnerável que nem se percebem como sujeitos políticos que podem atuar. Então foi aí que eu começo e fui avançando aí nessa pergunta, explicando como que eu chego na política e o que meio me move, né? Entendi. Então, dentro dessa disponibilidade que você colocou, ainda não tendo uma apresentação para uma comunidade de uma forma mais abrangente, eu acredito que agora, nesse pleito de 2024, você teve uma imagem mais divulgada, né? Sim. Mais conhecida, o professor Antônio, obtendo o quê? 1.669? Exatamente. É isso aí, 1.669 votos. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, o que você entende, o que você acha sobre a cota? Eu acho que as políticas de cota, existem várias modalidades de políticas de cota, e infelizmente elas, vamos assim dizer, são necessárias. Por quê? Porque a gente não pode tratar, vamos assim dizer, as pessoas de uma forma semelhante se nas suas bases elas não tiveram as mesmas condições de competir. A gente pode, e muitas vezes o discurso da meritocracia, ele é muito bonito, ele é muito atraente, mas se você não reconhece do ponto de vista real e histórico as nossas condições, ele acaba se tornando uma falácia. Como que eu posso dizer para uma menina negra da periferia, que muitas vezes teve que cuidar dos irmãos para a mãe ou para o pai poder trabalhar e trazer sustento para dentro de casa, que ela vai ter as mesmas condições de acessar o ensino superior, que vai ter as mesmas condições de acessar vagas nos melhores cursos daquela pessoa que, pelas suas condições de história, não é uma questão de ser melhor ou ser pior, de alguém que, sabe, sempre teve do bom e do melhor e sempre pôde, com isso, estar nas melhores escolas. Você não está dizendo que ela é incapaz, você está dizendo que as condições históricas lhe impediram de ter acesso a tantas coisas que lhe colocariam numa condição de igualdade. Sim, essa nossa menina da hipótese, se tivesse tido as mesmas condições, sem dúvida, teria as mesmas possibilidades.
Mas como o mundo real, o mundo concreto que a gente vive, sente na pele, não é teoria, né? Então, a teoria, a meritocracia é muito boa, porém, no mundo real, no mundo concreto, não é. As pessoas vivem, ou melhor, em condições desiguais que lhes impede de competir. Então, é preciso que o Estado ele crie mecanismo para que minimamente todas as pessoas possam ter acesso à educação, ao trabalho, à saúde. E se as políticas de cota? Porque a gente não pode esperar, não, vamos melhorar as condições para daqui a 50 anos todo mundo competir. A gente não tem controle do futuro. E as pessoas precisam para agora. Urgente, então ela não pode esperar que por uma causalidade da vida essa pessoa ela possa acessar, que o seu filho, não, é para hoje, é para agora. Ela precisa o acesso ao ensino, à educação imediatamente. Para aí sim, talvez seus filhos, os seus netos não precisem de políticas de cotas. Então assim, a gente tem que pensar, enquanto nós tivermos do ponto de vista real e concreto da vida social essas desigualdades, o Estado ele vai ter que criar mecanismos para garantir que todos e todas possam ter acesso ao ensino superior. Pegar aqui um exemplo, né, onde as cotas são mais visíveis. Nós conhecemos um pouco da história da vida do Antônio, um pouco do Antônio vereador, mas o homem é constituído também pelo seu lado de culto da sua divindade. E é muito importante quando nós nos colocamos à disposição para nos expor da maneira em que nos move, de uma maneira imaterial, espiritual. E o Antônio, eu acredito que no Brasil, no censo de 2016, 95% da população era cristã. E dentro dessa parte do cristã, aí vem as suas ramificações, né? Mas hoje, você se considera em qual área da sua vida espiritual? Perfeito, Moisés. As pessoas às vezes dizem, professor, mas eu não te vejo indo em uma determinada igreja, se expondo nisso, porque eu nunca fiz das minhas crenças, da minha fé, um instrumento político. Que bom, então, isso já é um ponto. Então, assim, nunca também quis que o que eu acredito fosse imposto aos outros, como muitas vezes a gente observa, né? As pessoas dizem, não, se você não crê nas mesmas coisas que eu, então você não crê em nada, ou que você acredita é menos importante, tem menos valor, então vou te empurrar aqui, vou te forçar a ser como eu sou. Não, acho que a gente tem que dar esse espaço para as pessoas manifestarem as suas crenças. E aí, né, Antônio, só pontuando, de 2020 para cá, o que esse processo, vamos colocar, denominacional, dentro da política se tornou, né? Eu acredito que se tornou algo, de uma certa forma, ridículo, como alguns se comportaram, né? Porque você não tem que pensar que o Estado, por exemplo, ali ele tem que cuidar de todo mundo, independente do que a pessoa crê, do que a pessoa professe, porque eu entendo que a fé, e aí ela, independente das denominações, independente da forma como a pessoa entende a manifestação da divindade, ela tem o direito, e o Estado ele tem que proteger. Você me diga, o Estado ele não tem que incentivar, nem de coibir nenhuma. Ele tem que garantir que você, na sua vida privada, entenda e viva da melhor forma possível as suas experiências religiosas, né? E é isso muito que eu acredito. Fui batizado na Igreja Católica, fui coroinha lá no Rio Grande do Sul. Meio quando a gente é criança e não entende direito o que está acontecendo, mas minha mãe sempre, ela hoje ainda dá catequese e tudo mais. Aí já com a minha esposa aqui conheci a Igreja Batista lá de Povoação. Agora estou aqui conhecendo e a gente está se inteirando aqui junto à Segunda Igreja Batista de Linhares. E é isso, assim, mas eu não faço, sabe, um proselitismo, assim, não, vem cá que eu vou te convencer que esse é o melhor e que senão você vai para o inferno. Não, eu acho que cada um manifesta a sua vida.
como pode se manifestar sua vida nas religiões de matriz africana, junto ao espiritismo. O importante é que o que você faça bem para você e não faça mal para os outros. Show. É o que eu acredito, né? Eu costumo pensar que Jesus Cristo nos dá o maior exemplo, né? Ele diz, se tu queres, levanta ou siga-me. Ele não coíbe, ele não força a ninguém. E me leva a um versículo bíblico de Apocalipse 3:20. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, então entrarei e cearei você comigo. Sim. Então ele não é um ladrão, ele não é um salteador, ele é um cavalheiro. Ele só entra quando você permite, quando você convida. Esse é o sentimento de religião, desse relacionamento com o divino, do relacionamento com o próprio Deus. Eu amo pensar dessa forma, e enquanto isso também eu respeito o outro. Claro. Como o outro é atravessado, não é verdade? Sim. E como que foi esse momento, você com a Cibel, o que te chamou a atenção? Foi na nossa caminhada, né, durante a campanha, o Paneval, amigo de um companheiro nosso de mandato, do Domingos, nos convida lá para trocar uma ideia com ele e nos conhecemos. E o que me chamou muito a atenção foi na sua pregação, né, Moisés? Lá no aviso, lá na pequena igrejinha, lá com as crianças, junto lá ali com a Dona Maria, com algumas pessoas que a gente passou a ter um grande carinho, um discurso religioso, de acolhimento e não tão dogmático, vamos assim dizer. Sim. De respeito, de reconhecimento das diferenças. Isso me chamou muita atenção, porque não é muitas vezes a imagem que se passa das religiões pentecostais, né? Então, e eu também estou falando aqui, mas nem sei se eu não sou um perito, né, religioso, para saber. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Eu costumo pensar que é do sistema denominacional. Perfeito. Porque mesmo dentro do nosso próprio sistema hoje denominacional, nós temos muitas pessoas intrínsecas com uma ideia de coibir mesmo, de manipulação. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, a forma como você falou, e aquilo ali me intrigou. E, sabe, esse sentimento de acolhida, de quando você vê que as pessoas pensam, não igual, nem parecido, mas existem traços que te atravessam e que te linham, né, como uma linha que aproxima as pessoas, isso foi uma coisa que me cativou, sabe? Porque a gente tem geralmente um estereótipo que não foi o que eu encontrei, né? Então eu acho que isso foi uma coisa que me trouxe muito perto aqui da igreja. Entendo, um momento tão capitalista em que envolveu todos os setores, e principalmente esse setor denominacional, é algo que precisamos ficar muito atento, né? Sim. Porque nós já viemos de uma linha do tempo dentro de um segmento religioso do absolutismo. E esse absolutismo, ele cresce e ele continua ainda dentro da teologia da dominação. Então, muitas pessoas hoje, elas pregam sim o evangelho, mas elas querem alinhar ou deixar alienado uma outra pessoa para que sejam seguidores delas, não de Jesus Cristo. Exato. E a teologia em si, extraída biblicamente, nós somos discípulos, seguidores de Jesus, e fazemos outros seguidores de Jesus. Sim, eu acho que as pessoas, elas têm que estar nos lugares em que elas se sentem bem. E se ali, com aquelas pessoas, elas se sentem bem, isso também não impede que ela esteja em outros lugares, porque nós somos múltiplos, né? E a gente não é um bloco de gelo, a gente é água fluida que se mistura, a gente não está compartimentado ali num cubo, não, nós somos fluidos, nós nos misturamos, e eu acho que ter este entendimento que você pode conversar com os outros, que você pode estar com os outros em diferentes lugares, desde que, como a gente falou, haja o respeito, haja a valorização da vida, o respeito aos direitos humanos, o respeito às liberdades das pessoas, sabe, esse sentimento de acolhida, isso é muito bom. Então, eu acho que se nós nos entendêssemos, talvez houvesse dessa maneira, e quem sou eu para dizer como é que é a maneira ideal de se viver, creio que a gente teria menos conflito e mais amor.
Que bom. Mas agora eu quero que você deixe aí para o público, daqueles que acreditaram e acreditam em você, que confiaram a você Claro. o voto. Deixa as suas considerações. Claro, obrigado. Quero agradecer do fundo do coração a cada uma das pessoas que, sabe, endossaram o nosso trabalho, que entenderam que a atividade política é essa atividade da representação, de tentar levar ao poder público aquela demanda, aquela necessidade que a pessoa tem. Seja uma necessidade mais concreta da zeladoria da cidade, uma rua com problema, um alagamento, falta de energia, ou questões mais simbólicas de representação, como o seu modo de ver o mundo, a sua preocupação com os outros, e que enxerga no nosso mandato e enxerga em mim de modo mais específico alguém que pode levar isso adiante. A gente vai seguir trabalhando, a gente vai seguir cobrando, porque eu acredito que a gente só melhora a vida das pessoas e a vida da cidade se a gente não se cala, se a gente representa elas e vai ouvi-las e tentar da melhor maneira possível representar esse interesse, cobrando quando tiver que ser cobrado, negociando, dialogando quando tiver que ser assim. Então, meu muito obrigado. Esse mandato não seria nada sem cada um e cada uma de vocês. Obrigado de coração. Nós agradecemos ao professor Antônio, ao vereador Antônio. Muito obrigado, Obrigado, meu querido. Moisés. Eu que agradeço. Uma alegria ter você aqui. O carinho de todos vocês aqui. Quanto a você, eu quero também deixar o agradecimento por você ter valorizado esse espaço. Temos outras oportunidades e desejo o melhor e o sucesso para todos.